querido amigo, meu querido irmão, estamos juntos mais uma vez com a série de estudos Conhecendo o Criador. Para nós, eu e o irmão Geandro, é sempre uma grande alegria estar junto com você para estudarmos a Palavra de Deus. É verdade. Nós estamos aqui animados, felizes, Sim, para que possamos dividir o pão da vida com todos vocês. Hoje nós temos um tema, 2 tipos de anjos, não é isso, irmão Daniel? Certamente. Quantos anjos será que existe no universo? Essa é uma pergunta muito interessante que nós iremos então estudar e refletir a partir desse estudo. Vamos então à pergunta de número 1 para darmos início ao estudo da Palavra de Deus. Todos os anjos foram criados por Deus? Vamos abrir a nossa Bíblia no livro de Salmos 148 para fazermos a leitura do verso 2 e o 5 e também o capítulo 33 no verso 6. Louvai-o todos os seus anjos, louvai-o todos os seus exércitos. Louvem o nome do Senhor, pois ele mandou e logo foram criados. Pela palavra do Senhor foram feitos os céus, e todo o exército deles pelo espírito da sua boca. Muito bem, então nós encontramos o texto aqui nos informando, dizendo claramente que todo o exército então foi formado pelo espírito da sua boca. Então não existe anjo que não foi criado por Deus. Todos eles então foram criados pelo Senhor. Vemos que pela palavra do seu poder, todos os céus e a terra foram feitos. Não é isso que a Bíblia ensina? Exatamente. O que são os anjos? Hebreus capítulo 1, versículos 7 e 13. Mateus 18, versículo 10. Ora, quanto aos anjos, diz: faz dos seus anjos espíritos e de seus ministros labareda de fogo. A qual dos anjos disse jamais: assenta-te à minha direita, até que ponha teus inimigos por escabelo dos seus pés? Próximo texto. Vede, não desprezeis a nenhum destes pequeninos, pois eu vos digo que os seus anjos nos céus sempre veem a face de meu Pai que está nos céus. Então, o que são os anjos? São espíritos ministradores. Exatamente. Ou seja, eles são enviados para nos auxiliar, não é isso? Irmão Daniel? Para nos ajudar em nossas dificuldades. Pergunta de número 3. Eles trabalham em prol da nossa salvação? Vamos ao texto de Hebreus, capítulo 1, verso 14. Não são todos eles espíritos ministradores enviados para servir a favor dos que hão de herdar a salvação? Ok, então o texto aqui de Hebreus capítulo 1 diz a nós que são espíritos ministradores e que são enviados para servir àqueles que hão de herdar a salvação. Exatamente, irmãos. Vamos então à pergunta de número 4. Os anjos se casam e constituem família? Será que isso ocorre? Vamos ver o que Jesus nos ensinou em Mateus 22, versículo 30. Pois na ressurreição nem se casam, nem se dão em casamento, mas serão como os anjos de Deus no céu. Muito claro, né? Nós vemos que realmente os anjos são seres que não se casam. Né? Sim. Exatamente. Pergunta de número 5. Qual a quantidade de anjos criados por Deus? Texto de Apocalipse 5, verso 11. Eu olhei e vi a voz de muitos anjos ao redor do trono, e dos seres viventes, e dos anciãos, e o número deles era miríades de miríades, e o número deles era miríades de miríades e milhares de milhares. Muito bem, então o texto nos responde dizendo que é uma quantidade imensa, exatamente, inumerável, né? Com certeza. Então, milhares de milhares, incontáveis. Sim. Nós vemos aqui que realmente, irmãos, nós temos uma grande proteção da parte do Senhor. Sim. Os anjos que nos protegem são muito maiores em número, né? Exatamente. Até aqui nesse estudo nós compreendemos de maneira muito clara, veja que são textos simples, sem dúvida alguma, sem nada de argumentação humana, mas a Bíblia nos informando que eles são espíritos, né? E aí nós precisamos fazer a observação de que são aqueles que permaneceram fiéis ao lado do Senhor. Estes são espíritos enviados para a minha e também para a tua salvação, nosso querido amigo. Agora vamos matar mais uma curiosidade com a palavra de Deus. Será que os anjos possuem corpo igual ao nosso? E se tem corpo, qual é o corpo dos anjos? Okay. Vamos perguntar, né? Para a Bíblia, e se você tiver coragem de perguntar, a Bíblia vai te responder. Amém.
Vamos lá, 1 Coríntios capítulo 15, versículo 44 e Lucas 24, versículo 36 a 41. Semeia-se corpo natural, ressuscitará corpo espiritual. Se há corpo natural, há também corpo espiritual. Enquanto ainda falavam nisso, o próprio Jesus se apresentou no meio deles e disse-lhes: paz seja convosco. Mas eles, espantados e atemorizados, pensavam que viam algum espírito. Ele, porém, lhes disse: por que estáis perturbados? E por que surgem dúvidas em vossos corações? Olhai as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo. Apalpai-me e vede, porque um espírito não tem carne nem ossos. Como percebeis que eu tenho? E dizendo isso, mostrou-lhes as mãos e os pés. Não acreditando eles ainda, por causa da alegria e estando admirados, perguntou-lhes Jesus: tendes aqui alguma coisa que comer? Então nós encontramos aqui, irmão Jandro, claramente que o corpo glorificado, né, o corpo espiritual é algo real, né? Não é simplesmente um espíritozinho como muitos apresentam em filmes, né, em novelas, como se fosse algo sobrenatural, como se alguém tivesse um corpo e dele saísse um espírito e ficasse vagando. Os anjos também não são assim, né? São espíritos ministradores e que têm um corpo espiritual. É interessante nós notarmos, porque o fato dos anjos terem um corpo espiritual não significa que é corpo, que é matéria. Sim. Não é a nossa matéria. Exatamente. Mas é uma matéria superior, ou seja, espiritual. Sim. Porque aquilo que é superior é espiritual, não é isso? Sim, exatamente. Muito bem, vamos à pergunta agora de número 7. Que duas grandes classes de anjos existem? Texto de Apocalipse 12, versos 7 e 9. Então houve guerra no céu. Miguel e seus anjos batalharam contra o dragão, e o dragão e seus anjos batalharam, e foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente que se chama Diabo e Satanás, que engana todo mundo, foi precipitado na terra, e os seus anjos foram precipitados com ele. Vemos aí que realmente, irmão, existem duas classes de anjos. Exatamente. Aqueles que permaneceram fiéis ao lado de Miguel, que nós entendemos pela Bíblia que é o arcanjo Miguel, nosso Senhor Jesus, e aqueles também que permaneceram agora fiéis ao lado do inimigo de Cristo, diabo, o Satanás. Exatamente. Vemos aqui que realmente existe uma diferença, né, de anjos, né? Sim. Os anjos bons e os anjos maus, né? Com certeza. Pergunta de número 8. Satanás e seus anjos se disfarçam e se transformam? Será que eles se transformando em sua imagem para nos enganar? Vamos ver isso? 2 Coríntios capítulo 11, versículo 14 e 15. E não é de admirar, porquanto o próprio Satanás se disfarça em anjo de luz. Não é muito, pois que também os seus ministros se disfarçam em ministros da justiça, o fim dos quais será conforme as suas obras. Então, irmão Jean, o texto, ele é elucidativo quando ele diz que Satanás, ele se disfarça. Nós podemos lembrar muito bem quando ele se apresentou a Eva, lá ainda no Jardim do Éden, ele usou uma serpente para então enganar a esposa de Adão. E hoje também, queridos amigos, ele continua aparecendo aos filhos de Adão, a raça humana, como até mesmo um anjo de luz. E o texto também nos diz que os seus ministros, ou seja, aqueles anjos caídos que ficaram ao lado do diabo, eles também se disfarçam em ministros de justiça. Exatamente. Então nós vemos que realmente, irmãos, eles podem tomar a semelhança de quem eles querem, até mesmo do Sim. ente querido falecido. Verdade. Né? Para que possam eles ensinar doutrinas de demônios. Sim. E enganar a muitos. Vemos que muitas pessoas recebem esses espíritos, que são os anjos maus, Sim. com a aparência dos seus familiares já mortos, para que possam enganá-los, né? E levá-los, seduzindo-os à perdição. Verdade. Isso tem sido hoje cada vez mais difundido, irmão Jandro, nas novelas, nos jornais,
até mesmo em filmes. Em desenhos para crianças. Exatamente, eles apresentam isso como uma encarnação. E as pessoas acabam compreendendo, acreditando, portanto, verem e acreditarem naquilo ali, que é o espírito de um ente querido que, então, encarnou naquela pessoa para dizer coisas que são agradáveis aos ouvidos daquele ser humano. Muito bem, vamos agora, então, à pergunta de número 9. Eles lutam contra nós e são espíritos enganadores? Vamos ao texto de Efésios capítulo 6, 11 e 12 e 1 Timóteo 4, verso 1. Nos diz a palavra de Deus: revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que poderdes permanecer firme contra as astutas ciladas do diabo. Pois não é contra a carne e o sangue que temos de lutar, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes do mundo destas trevas, contra as hostes espirituais da maldade nas regiões celestes. Então vemos aqui, irmão, que realmente temos que lutar sim, né? E eles nos atacam, né? E dentro das regiões celestiais, ou seja, dentro das igrejas, dentro dos lugares santos, né? Onde nós vamos adorar e cultuar a Deus, os inimigos das almas, eles vêm tentando nos iludir, né? Verdade, irmão Jeane. É necessário também a gente observar que o texto, ele diz que a nossa luta não deve ser contra o ser humano, porque o diabo, então, ele muitas vezes usa um ser humano para tentar outro a achar que a sua luta, que a sua guerra espiritual é contra o ser humano, o próprio ser humano, mas a Bíblia está dizendo que a nossa luta é contra aquele a quem ele está usando. Exatamente. Então é muito necessário a gente entender isso, porque o texto seguinte diz que o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Exatamente, irmão Daniel. Vemos aqui que a pergunta de número 10 nos diz assim: quem causa a dor e o sofrimento na humanidade? Vamos ver se são esses anjos, né, maus que lutam contra nós, que vimos na pergunta anterior. Jó, capítulo 2, versículo 7 e Lucas 13, 16. Saiu, pois, Satanás da presença do Senhor e feriu Jó de úlceras malignas, desde a planta do pé até o alto da cabeça. Próximo texto. E não devia ser solta desta prisão no dia de sábado, esta que é filha de Abraão, a qual há 18 anos Satanás tinha presa. Queridos amigos, nós acabamos de ver e compreender um texto então que nos diz que quem causa sofrimento ao ser humano é o próprio Satanás. Exatamente, irmãos. Vemos que Jesus disse que uma certa mulher havia sido presa de Satanás através de uma doença durante 18 anos. Então vemos que realmente os anjos maus, eles cativam as pessoas e causam sofrimento. Sim. Não é isso? Verdade. Nós encontramos no texto de Jó dizendo claramente que foi Satanás que saiu da presença do Senhor para ferir o servo do Senhor, o Jó, a quem ele permaneceu, né, fiel sempre, né, constantemente ao Deus que então ele servia. Próxima pergunta então, pergunta de número 11. Os anjos bons nos protegem e sempre nos acompanham? Abra então a sua Bíblia em Hebreus 1, verso 14, Salmos 34, verso 7 e Salmos 91, verso 11. Exatamente. Não são todos eles espíritos ministradores enviados para servir a favor dos que hão de herdar a salvação? Texto seguinte: o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra, porque os seus anjos darão ordem ao teu respeito para te guardarem em todos os teus caminhos. Muito bem, irmão Leandro. Então, o texto aqui ele nos afirma que sim, os anjos do Senhor, ele está sempre guardando os seus filhos. Exatamente. É interessante a gente notar, fazermos uma breve observação, de que eles acampam, né? O que significa dizer que onde o ser humano vai, ele está sempre mudando, né? Ele não estabelece uma residência, né,
fixa, mas ele sempre se acampa ao redor daqueles que realmente temem a Deus. Acompanha para nos proteger. Sim. Veja bem que os anjos maus se acampam ao derredor, Isso. mas os anjos bons se acampam ao redor dos que o temem, Exatamente. aqueles que observam os mandamentos de Deus, que são obedientes, Sim. para defendê-los dos ataques dos anjos maus. Verdade. Isso, irmão Daniel. Com certeza. Pergunta agora de número 12. Eles registram nossos atos e são nossas testemunhas no juízo. Eclesiastes 5, versículo 6 e Daniel 7, 10. Não consintas que a tua boca faça pecar a tua carne, nem digas na presença do anjo que foi erro. Por que razão se iraria Deus contra a tua voz e destruiria a obra das tuas mãos? Próximo texto. Um rio de fogo manava e saía de diante dele. Milhares e milhares o serviam, e miríades de miríades assistiam diante dele. Assentou-se para o juízo e os livros foram abertos. Então nós encontramos, irmão Geandro, mais um texto dizendo claramente que o anjo, ele relata. Exatamente. Há um livro onde então ele escreve a história da nossa vida, né? O texto é muito claro em nos afirmar isso. Nossos atos, sejam bons ou sejam maus, eles serão relatados para dar testemunho ao nosso favor Sim. ou contra nós no dia do juízo. Verdade. Né? Vamos agora então à pergunta de número 13. Como podemos vencer a Satanás? 1 Coríntios 15, verso 57. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Vemos como podemos então vencer a Satanás, não é isso? Ok. Através de quem? Nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Irmão Geandro, é interessante essa reflexão, porque muitas vezes as pessoas valorizam, supervalorizam tanto o inimigo de nossas almas e se esquece que nós temos ao nosso lado o leão da tribo de Judá. Exatamente. Aquele que não sabe o que é derrota. Exatamente, Né? irmão Então, Daniel. se estamos com Cristo, meu querido amigo, pode confiar que é possível sim vencer o inimigo de nossas almas. E não precisamos ficar em tremores, porque o nosso Senhor Jesus é muito capaz, né? Com Com certeza. suas hostes, anjos bons, de nos proteger contra os anjos maus. Amém. Pergunta de número 14. Devemos nos sujeitar a Deus e resistirmos ao diabo? Vamos agora ao texto de Tiago 4, verso 7. Sujeitai-vos, pois, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Então vemos que como nós podemos colocar em retirada esse exército mal que tenta-nos a cada momento. Fazendo o que, irmão Daniel? Nós estudamos anteriormente que esse sujeitar a Deus, ou seja, obedecer, fazer a vontade de Deus, é estar então em vigilante constante, né? Exatamente. Estar buscando a Deus sempre em oração e então desta forma, unicamente desta maneira, nós poderemos resistir ao inimigo. Se você for até o sangue no desejo de servir a Deus e obedecer os seus mandamentos, resistindo todas as astutas ciladas do inimigo, Sim. em transgredir a lei de Deus, certamente o diabo vai fugir de você. Amém. Ele vai fugir porque não tem poder a uma alma que se entrega totalmente ao nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos então à pergunta de número 15. Que obra maravilhosa farão os anjos bons quando Cristo voltar? Mateus 24, 31. E ele enviará os seus anjos com grande clamor de trombeta, os quais lhe ajuntarão os escolhidos desde os quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Então o texto, ele nos mostra claramente que os anjos bons, eles farão a obra maravilhosa. No retorno de Jesus, eles então ajuntarão todos os salvos em todas as extremidades deste planeta para então viver com Cristo eternamente. Querido amigo, nós chegamos ao final dos questionamentos deste estudo e acreditamos que foi muito claro, né? A palavra de Deus, ela sempre nos responde de maneira simples, de maneira muito objetiva, mas nós temos ainda aqui alguns complementos para que tudo aquilo que nós estudamos neste momento fique ainda de maneira mais clara à nossa mente. Gostaríamos de chamar a sua atenção então para estes últimos textos. Existem fantasias científicas que prendem a nossa imaginação. Viagem no tempo, universo cheio de
alienígenas, todos os tipos. Um universo cheio de conflitos e defeitos. Por mais estranho que possa parecer, o livro de Daniel e Apocalipse revela uma guerra cósmica, não muito diferente daquelas encontradas nas cenas de ficção científica. Na Terra, o surgimento e queda de impérios e reinos não são simplesmente acontecimentos na história do mundo. Cada evento é uma parte da grande controvérsia que se iniciou muito tempo atrás entre Jesus e Satanás. Somente quando isso é visto no contexto dessa batalha cósmica é que a Bíblia pode ser entendida corretamente. Nesses últimos dias, forças cósmicas estão trabalhando procurando destruir aqueles que são fiéis à fé de Jesus e que intentam observar todos os seus mandamentos. Próximo texto. A grande controvérsia entre o bem e o mal há de assumir proporções cada vez maiores até o seu final desenlace. Em todas as épocas, a ira de Satanás esteve voltada contra os seguidores de Cristo, motivo pelo qual ele os dotou do seu Espírito e de sua graça para que pudessem enfrentar todas as oposições do mal. Ao receberem os apóstolos a incumbência de levar o Evangelho até os confins da terra e escrevê-lo para gerações futuras, Deus lhes deu o poder do seu Santo Espírito. À medida, porém, que a igreja se aproxima da hora de sua libertação definitiva, Satanás há de agir com redobrada energia. Ele desceu a voz e tem grande ira, sabendo que já tem pouco tempo. Apocalipse 12, verso 12. Ele operará com todo o poder e sinais e prodígios de mentira. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, verso 9. Durante 6.000 anos, queridos irmãos, esse espírito superior, que ocupou outrora lugar preeminente entre os anjos de Deus, tem estado devotado a uma obra de destruição e engano. E toda a habilidade e astúcia satânicas adquiridas, toda a crueldade desenvolvida nesta luta de longos séculos serão empregados contra o povo de Deus em conflito final. É neste tempo cheio de perigos que os seguidores de Cristo terão de anunciar ao mundo a mensagem do segundo advento de Cristo, a fim de preparar o povo imaculado e irrepreensível para a volta do Senhor. Precisamos compreender plenamente qual é o trabalho que os anjos fazem em nosso favor. Com certeza. E nós convidamos a você, deseja também você ser protegido por esses anjos e pela habitação do Espírito de Deus? Deseja realmente buscar a Jesus como único Salvador? Una-se aos santos na luz e venha para a luz. É o pedido de Jesus e dos seus anjos, né? Amém. Irmão Jeano, é necessário também observar que estamos envolvidos nesse grande conflito. E na verdade, querido amigo, para se vencer uma batalha é necessário nós estarmos então preparados, né? E nós encontramos aqui as armas necessárias que os filhos de Deus utilizem nessa batalha, mas é necessário também saber que há um inimigo, e conhecendo esse inimigo é possível então tornar mais fácil, mais simples essa vitória. Que o Senhor Deus continue abençoando a sua vida e que o conhecimento adquirido até aqui continue sendo uma bênção para a sua vida. Amém.